O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, meus irmãos, 50 dias depois da Páscoa, hoje, exatamente, celebramos esta solenidade de Pentecostes. Esse momento que o dom do Espírito Santo, que Jesus havia prometido aos apóstolos, é dado gratuitamente aos apóstolos e a Virgem Maria, que se encontravam, como nós ouvíamos na primeira leitura de hoje, ali reunidos no mesmo lugar, como nós estamos hoje, né? Os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um barulho, uma forte ventania, encheu a casa onde se encontravam,
então apareceram línguas de fogo, né, que se repartiam e pousaram sobre eles, cada um deles, né, esse ícone que nós temos aqui, do meio, é esse momento de Pentecostes, né? Os apóstolos reunidos com Nossa Senhora, em que o Espírito Santo desce e que as pessoas viam como que chamas de fogo, né? Essa luz que ilumina o homem, a luz de Deus, né? O Espírito Santo, que é Deus também, que foi dado aos apóstolos e que é dado a todo aquele que quer receber, e é gratuito, não pagamos nada. Precisa da fé, né? E precisa querer receber também, porque o problema do homem é esse, ele querer aquilo que Deus é capaz de dar para ele. Então hoje nós mais uma vez vivenciamos esse momento, não como um momento que aconteceu há mais de 2000 anos atrás, mas como um evento que se dá hoje. A igreja, quando ela celebra algo, aquele momento se faz presente aqui, de novo. Nós entramos dentro do espaço temporal. É a anamnese daquele tempo que se faz presente aqui, que a igreja fala. Então, hoje você e eu também podemos vivenciar essa experiência do Espírito Santo. Espírito Santo que move da vida, né? Desde o início a gente vê, né, quando Deus cria o universo, cria o mundo, né? Quando Deus cria as coisas do nada, modela o homem e insufla nele o Espírito Santo, sopra. E o homem se torna um ser vivente, um ser que tem vida. Todos nós temos dentro de nós o sopro de Deus, coisa fantástica. O hálito de Deus é que dá vida para você e para mim, não é outra coisa. Nós não temos uma existência que depende de nós, depende de Deus. Não depende apenas de nós. Então, esse hálito, esse sopro do Espírito Santo que foi colocado dentro de nós, nos fez pessoas eternas. Você e eu somos eternos. Nós não vamos deixar de existir jamais. Entenda bem isso. Você vai existir eternamente sempre. Porque esse hálito de Deus dentro de você é eterno. Essa vida física pode e vai acabar em algum momento. Mas você continuará existindo eternamente. Isso é muito bonito, mas ao mesmo tempo é muito sério. Aquilo que nós fazemos com a nossa vida é muito sério. Porque nós não apenas não administramos aqui uma vida para viver aqui 80 anos, 90 anos, 100 anos. Nós aqui administramos uma vida que é eterna. Tanto faz irmos para o céu, que será fantástico, que será maravilhoso, que São Paulo fala que nossos olhos nunca viram e nem podem expressar aquilo que é o céu. Não é um lugar onde o homem sentirá vazio, porque estará preenchido por Deus, tanto no céu, que é eterno, como no inferno, seremos eternos. Isso é sério, né? Porque assim, você ser eterno no céu é fantástico. Agora você ser eterno no inferno, que coisa horrível, né? Tomara que nenhum de nós tenhamos que ir para lá. Tomara, né? Então, por quê? Porque dentro de você está o sopro de Deus, né? Está o sopro de Deus. Deus colocou a vida dentro de você e dentro de mim. Então, ainda que exista como consequência do pecado a morte física,
pela qual Jesus depois entrou na cruz e morreu, e entrou nessa morte física para destruir essa morte também. É como se fosse apenas agora uma passagem para a vida eterna, para aquele que espera e crê em Deus. Então esse Espírito Santo que foi dado, ele está dentro de nós, ele deseja, ele anseia fazer aquilo que é certo, né? Nós conhecemos como lei natural. A lei natural que existe dentro do homem é justamente esse sopro de Deus, que fala, olha, faça o bem, foge do mal. Só que, claro, o Espírito Santo aperfeiçoa esse fazer o bem que o pecado destruiu dentro de nós. Então, meus irmãos, esse mesmo Espírito Santo que Deus usou lá no início, esse mesmo Espírito que Deus usou para criar todas as coisas, esse mesmo Espírito que Jesus Cristo soprou sobre os apóstolos, né? Olha o que ele faz depois da ressurreição. Ele encontra os apóstolos e sopra sobre eles. Recebei o Espírito Santo, mais uma vez. Ou seja, recria, né? Jesus Cristo faz novas todas as coisas, através do seu sopro do Espírito Santo. O Espírito Santo procede do Pai e do Filho, é Deus também, né? Isso a igreja nos ensina. Então, meus irmãos, para que tu precisa e eu preciso desse Espírito Santo na nossa vida? Para tudo, né? Para tudo. Para nos dar discernimento, saber discernir aquilo que é bom, aquilo que é mal, aquilo que convém para a minha vida, aquilo que não convém para a minha vida, aquilo que é engano do demônio, aquilo que vem de Deus, aquilo que pode me fazer perder a salvação e aquilo que pode me levar à salvação. Discernimento, sabedoria, fortaleza, ciência, piedade, temor de Deus, né? Os 7 dons do Espírito Santo. Nós sempre celebramos quando vivemos Pentecostes, os dons do Espírito Santo. Então, que o Senhor hoje te ajude, me ajude, né? A querermos receber realmente esse Espírito, que Ele possa conduzir a nossa vida. Ele chega, Ele vem quando estamos reunidos, quando estamos rezando. Seja quando você reza com a sua família na sua casa, o Senhor vai te ensinando ali, vai moldando o teu coração, vai te mostrando aquilo que não está bem, vai te fazendo ver aquilo que é necessário mudar. Quando você não reza, não vem. Ele vem quando você reza, quando estamos reunidos, né? Quando estamos com a igreja rezando, quando estamos em casa com a família rezando. Então, meus irmãos, é importante que tenhamos essa certeza sempre, né? Nós somos igreja, e como igreja, somos chamados sempre a nos reunirmos com a comunidade, com a igreja, para que esse Espírito Santo haja em nossas vidas. E hoje, né, nós cantávamos também que esse Espírito Santo, ele é doce, doce, e que ele é o hóspede da tua alma e da minha alma. O que significa isso, né? Um hóspede, ele só fica na nossa casa se ele for bem recebido, né? Alguém que chega na sua casa e você não trata bem, ele só vai ficar ali se ele não tiver outro jeito, né? Se não tiver, mesmo se às vezes o cara sai só para não ficar ali sendo maltratado, né? Porque quem quer ficar, se você vai para casa de alguém e é maltratado lá, você vai ficar lá? Eu duvido, né? Eu duvido muito, hein? A gente não se sente bem, né? Então, assim, o Espírito Santo é o hóspede da tua alma e da minha alma. Mas como é que ele fica hospedado dentro de nós? Se nós também abrimos o nosso coração,
há algo que espanta o Espírito Santo de você. O pecado grave. O pecado grave expulsa do teu coração e do meu coração o Espírito Santo. Toda vez que nós cometemos um pecado grave, nós estamos expulsando de nós o Espírito Santo. Por isso que quando Jesus deu o Espírito Santo para os apóstolos, ele falou: a quem vocês perdoarem os pecados, serão perdoados. E quando o padre, através da oração, do perdão, invoca o perdão de Deus, ele pede o Espírito Santo para você de novo. Para que você seja de novo reconciliado com essa graça divina. Então, meus irmãos, você não hospeda bem o Espírito Santo toda vez que você comete um pecado grave. É como se você mandasse ele embora da tua vida, do teu coração. E por isso é importante a gente se reconciliar com Deus sempre, né? Hoje a igreja te convida a valorizar o que o Espírito Santo é capaz de fazer na sua vida. Eu dizia ontem, dizia semana passada e vou repetir de novo. O Senhor fala, Ele fala para nós. Vocês têm que pedir aquilo que é importante para a vida de vocês. Às vezes você fica pedindo tantas coisas que para você são necessárias, é verdade. Pede saúde, pede para abençoar o teu trabalho, pede para Deus te guardar de todo mal, quando você sai de casa. Mas Jesus Cristo, Ele fala, olha, o mais importante é que você devia pedir ao Espírito Santo. Está no Evangelho. Está no Evangelho. Devia pedir ao Espírito Santo. Ele que vai orientar o teu caminho, né? Ele que vai te dar a sabedoria, o entendimento com o outro. Nós víamos isso, os apóstolos, né? Quando recebem o Espírito Santo, começaram a falar em línguas. Começaram a falar em outros idiomas, e as pessoas começaram a dizer, essas pessoas, o que acontece com elas? Por que estão assim falando desse jeito, né? Pensavam até que estavam embriagados, dizia aqui a leitura de hoje, né? Começaram a falar línguas conforme o Espírito os inspirava. A todas as nações do mundo, haviam pessoas ali de várias nações, e aquelas multidões vieram perto dos apóstolos, cheios de admiração, e diziam, esses homens que estão falando não são todos da Galileia? Como é que nós os escutamos na nossa própria língua? Como é que eles conseguem falar o nosso idioma? Sabe o que significa? Uma pessoa que está cheia do Espírito Santo, ele é capaz de entender o outro. Quando eu e você temos o Espírito Santo, nós somos capazes de entender os outros. Sem o Espírito Santo, você e eu, meus irmãos, nós somos egoístas demais. Nós pensamos só em nós mesmos. Porque o pecado vai fazendo você uma pessoa egoísta. Que só pensa em você, que se fecha, que não é capaz de olhar para o outro, que não é capaz de sofrer por ninguém. Por quê? Porque você está sozinho, você está sem o Espírito Santo, né? Você não está transbordando dentro de você a vida que vem de Deus. Está transbordando apenas a tua própria vida. E você tem medo de perder ela, tem medo de sofrer. E por isso você não consegue deixar de ser egoísta. Mas quando o Espírito Santo está em ti, olha só, como é que ele consegue me entender? As pessoas diziam, como é que eles conseguem nos entender e falar de um jeito que nós também entendemos eles? A linguagem daquele que é capaz de amar, né?
amar os outros, né? Todos os santos foram testemunhas disso. Eu espero que o Senhor ajude você e a mim também a sermos assim, né? Você possa entender aí a pessoa que está do teu lado, na tua casa. O Espírito Santo é capaz de te ajudar a viver assim. Significa entender o outro. Saber que o outro que vive do meu lado tem uma história também. Tem uma história de vida. Seja ele quem for. Seja ele quem for, tem uma história, né? E que essa história, tantas vezes, para essa pessoa, fez com que ela tivesse certos comportamentos, certas atitudes, que em alguns momentos nos incomodam, é verdade, nos fazem sofrer. Mas aquele que compreende fala, olha, eu compreendo sim, porque eu sei que essa pessoa, olha a vida que ela teve, olha a vida que ela tem, ou olha aquilo que ela sofreu, olha isso que ela passou. Como é que eu posso ficar exigindo dela algo diferente? Especialmente quando aquela outra pessoa não se encontrou ainda com Deus na vida dela. É aí que ela não consegue mesmo ser diferente. O que muda uma pessoa é ela se encontrar com o amor de Deus. Só isso que pode mudar alguém. Do contrário, ela não muda não. Por quê? Porque não consegue. É porque não quer, não consegue. Então, quem é que precisa mudar? Eu e você. Quem é que precisa hoje desse dom do Espírito Santo? Eu e você. Porque você é mais feliz entendendo o outro do que sendo entendido pelo outro, isso te garanto. Você é mais feliz entendendo alguém, sendo capaz de entender os outros, do que os outros te entendendo. Porque quando você consegue entender o outro, falar o idioma do outro, no sentido de aceitar aquela forma dele ser, sem entrar tantas vezes ali em atritos, em confusões e discussões, então você tem a paz que vem de Deus dentro de você. Aquilo que Jesus falava, a paz esteja convosco, né? Mais uma vez. Então, meu irmão, minha irmã, hoje o Senhor te convida a ser esse, não sei nem se falar hospedeiro, não seria, mas esse acolhedor, né, do Espírito Santo. Esse que acolhe o Espírito Santo, né? Esse hóspede. Esse que acolhe o Espírito Santo. Esse anfitrião, né, que acolhe o Espírito Santo. Seria a palavra mais correta. Aquele que acolhe. E quando perde, por causa de um pecado, corre atrás para não ficar sem ele. Como? Buscando a confissão, né? Corre atrás para não ficar sem o Espírito Santo. Por isso é importante hoje, né? Os apóstolos entendiam. Cada um ouvia os discípulos falar em sua própria língua. Como é possível isso? Nós que somos de outra nação, e eles nos entendem. É o dom do entendimento. Eu que sou tão diferente dessa pessoa, essa pessoa consegue me entender. Eu que sou tão difícil e vejo que essa pessoa que está aqui me ama, me aceita, não me julga. É assim que o Senhor te convida a ser, né? Desse jeito. Só que isso não vem de você, não vem de mim. É um dom de Deus, meus irmãos, um dom de Deus. Por isso nós somos chamados a pedir esse Espírito Santo, esse dom de Deus para as nossas vidas. E que o Senhor possa realmente entrar no teu coração, nesse Pentecostes, e que o Senhor te ensine também todos os dias a rezar, né? A querer essa graça para a tua vida. Especialmente quando você vê que na sua casa é muita discussão. Muita discussão.
é muita rivalidade, é porque está faltando ali alguém, esse alguém é você, alguém que leve esse dom de Deus para sua casa. Não fique esperando para o outro, não, é você que Deus quer que leve esse dom para sua casa. Às vezes você fica esperando pelo outro, não, é para você que Deus quer dar. Deus te escolheu, você, para te fazer feliz, né? Não é para estar aqui na igreja, vindo na missa, não, só isso aqui, não. A vida é muito mais do que isso, a vida no Espírito, né? É muito mais do que isso. Ela transborda além daqui, dessas paredes. Então, meus irmãos e irmãs, que o Senhor ajude a todos nós. Nós vamos ficar em pé e vamos cantar a oração, rezando essa oração da igreja, pedindo esse Espírito Santo sobre todos nós. Vinde, ó Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Vinde, ó Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Doce, doce, doce Espírito Santo, doce Espírito Santo, exemplo quero ser da mãe do meu Senhor. Doce, doce, doce Espírito Santo, doce Espírito Santo, fazei também de mim morada do Senhor, morada do Senhor, como um sacrário vivo levando amor, como um sacrário vivo levando amor, revelando coisas que eu não sei, revelando coisas que eu não sei, mistérios do grande ao doce eu conhecer. Se eu conhecer, por nada eu trocarei. Como um sacrário vivo, como um sacrário vivo levando amor, revelando coisas que eu não sei, Senhor, revelando coisas que eu não sei, mistérios do grande autor.